Para as pessoas que eu conheço e pedi o link no grupo, eu mandei no privado, tá? Porque tem gente com dificuldade no acesso. Camila, acho que já pode. O Flávio já sinalizou ok. Doutora Sheila. Doutora Sheila, vamos? Vamos? Vou encontrar aqui. Ok? Olá. Ela tá sem áudio. Você, pelo menos pra gente, não tá vindo. Ela travou. Deixa eu só dar Pessoas uma... que são referência no mundo do previdenciário. Primeiramente, eu quero apresentar a você, está na sala? Doutora Sheila, você tinha travado, voltou só agora. Ok. Vamos começar? Agora estou vendo todo mundo. Olá, o doutor Fante está na sala? Ou vocês não sabem informar que eu estou pelo celular? Pois bem, vou começar. Se ele entrar na sala, sinalizem, por favor, tá bom? Vamos começar formalmente. Primeiramente, agradecemos a todos que reservaram esse tempo para comemorar o Dia do Previdenciarista da melhor forma possível. Assim, boa tarde a todos. A OAB Santo Amaro tem a honra de receber a todos para a palestra do Dia do Previdencialista. E qual é o tema desta palestra? Missão de transformar direito em dignidade. O presidente, doutor Alexandre Fante, em nome da 102ª subseção de Santo Amaro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo, tem a grande honra em receber para a palestra do Dia do Previdenciarista, missão de transformar direito em dignidade. Antes de apresentar as palestrantes, quero apresentar a vocês a doutora Marta Voltas. Doutora Marta. Pois bem, vamos prosseguir e, posteriormente, nós daremos a palavra. Doutora Marta, ela é a presidente da Comissão de Cultura e Eventos da nossa subseção. Sem mais delongas, vamos para as palestrantes. A primeira palestrante que eu vou apresentar a vocês é a doutora Camila Moura, que ela está como presidente da Comissão do Direito Previdenciário e Acidentário. E também temos como a segunda palestrante a doutora Michele Monteiro, que também é a segunda, né, que estão trabalhando juntas, como presidente da Comissão do Direito Previdenciário e Acidentário. Agora eu vou ler o mini currículo. Por que eu falo mini? Porque o currículo delas é super extenso, a qual nós temos a honra em ouvi-las. Doutora Camila Moura, ela é advogada e professora, pós-graduada em MBA em Seguridade Social, mestranda em Direito, presidente da Comissão de Direito Previdenciário e Acidentário da 102ª subseção de Santo Amaro, membro das comissões da Mulher Advogada e de Marketing Jurídico, também da 102ª subseção de Santo Amaro, e Direito Previdenciário. Outro sim, ela é idealizadora do projeto Voa Previdenciarista. Se você não sabe o que é esse projeto, dá uma olhadinha lá no Instagram, vocês vão gostar. Agora, também temos como a outra palestrante a doutora Michele Monteiro, que também é uma pessoa com um currículo bem extenso.
a qual vou resumir aqui para ser mais sucinta. Ela é advogada com escritório na cidade de São Paulo, pós-graduada em processo civil e direito previdenciário, em MBA em direito previdenciário e direito do trabalho, membro e presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo e da subseção de Santa Amaro, está também na presidência da comissão. Ela é fundadora da Monteiro e Lacerda Cursos Jurídicos e do Previdenciando na Prática. Da mesma forma, se você não tem ideia o que é, vai lá no Instagram. Com certeza vocês vão ver conteúdo de qualidade no perfil dessas duas profissionais de ponta. Ela também é palestrante e, como eu já havia dito, vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário e Acidentário desta subseção. Doutoras, não vou me gastar mais tempo, pois queremos ouvir vocês. E vocês estão com a palavra. Doutora Camila, você, como presidente da comissão, comece e já introduza ao tema. Boa tarde, quero agradecer primeiro a presença de todos, parabenizar nosso grupo, nossa comunidade aí de previdenciaristas, como a gente comentou no começo, esse pessoal tão focado na justiça social e de entregar dignidade para a população em geral nos momentos de maior necessidade por conta da idade avançada, a incapacidade por doença, acidente e reduzir as vulnerabilidades sociais. Antes que eu esqueça, passe à frente, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros na altura dos ombros, e estou com óculos de armação marrom, fazer minha autodescrição, uma blusa marrom claro. Vamos iniciar agora. Primeiro, eu vou deixar a doutora Michele Monteiro se apresentar, e nós daremos início à palestra. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês nesse dia tão especial para nós, advogados previdenciaristas. Parabéns pela escolha dessa área de atuação, para os colegas que já atuam. No entanto, também sabemos que temos colegas aqui que vão, de repente, começar a trabalhar na área previdenciária. E assim, vocês vão verificar que vão estar... Quem estará falando aqui são duas advogadas que efetivamente atuam e são apaixonadas pelo direito previdenciário. Então, além de serem professoras, autoras de livro, vocês realmente vão ver a paixão que nós temos. Então, para quem estiver aí com interesse de começar a atuar, talvez hoje vai começar realmente a aflorar essa vontade. Inclusive, a nossa palestra ela está sendo direcionada tanto para aqueles colegas advogados que vão dar início à advocacia previdenciária, bem como para aqueles colegas que já atuam com direito previdenciário, porque a gente vai tratar aqui também de temas atuais em que a gente precisa saber trabalhar cada vez mais com o nosso direito previdenciário. E aí, fazendo também minha autodescrição, sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, tá meio dourado, assim, né? Sei lá como que eu posso falar, abaixo do ombro, tá bem comprido. Estou com uma camisa branca e um colete preto. E agora daremos início à nossa palestra em comemoração ao nosso dia. Todos veem a tela? Está compartilhada? Sim, tá sim. Maravilha, então. Vamos começar, Michele, para a gente adiantar o assunto e ter o maior tempo possível de conteúdo mesmo, né? Começar explicando, traduzindo para o pessoal, o que é ser previdenciarista. Nós não somos acumuladores, entregadores, juntadores de papel. Nós traduzimos a burocracia em direitos concretos, né? Então, o que é interessante a gente pensar? O que é ser previdenciarista? Eu costumo dizer que a forma de você atuar, analisando todo o histórico, os documentos daquela pessoa que te procura, para identificar qual a melhor forma de obter essa cobertura, essa assistência da Seguridade Social, que é, na verdade,
um grande guarda-chuva de benefícios e serviços. Então, a Cá falou o que é. E aí, como? Como que nós atuamos com o direito previdenciário? Em que momento? Qual que é a nossa importância, né? Então, a gente tem a importância, principalmente, de começa com o atendimento. Né? Como atender os nossos clientes? Precisam não ter uma ficha de atendimento específica para o cliente previdenciarista? Preciso ter o roteiro? Muitas vezes, esse nosso cliente, ele vem nos procurar com uma dor. E se você, a partir do momento do atendimento, você estiver com uma ficha de atendimento completa, você vai perceber ali que você pode tratar outras dores dele que ele nem imagina. Então, às vezes, o cliente veio atrás de uma aposentadoria e você observa que, de repente, ele tinha direito a um benefício auxílio-acidente. Isso aconteceu hoje comigo, inclusive. Então, como que a gente atua? Fazendo primeiro um bom atendimento, escutando mais e falando menos. Nós, advogados, temos a mania, né? Nós gostamos muito de falar, eu preciso demonstrar que eu sei, mas a minha sugestão aqui, para quem está começando, para quem já atua, vamos ouvir mais e falar menos, para que desta forma nós possamos, de fato, atender a necessidade dos nossos clientes. E aí nós temos os meios de trabalho, né, são os portais, que nós temos tanto o Meu INSS quanto o INSS Digital, que daqui a pouco, mais para frente, a gente vai explicar para vocês qual é a diferença nessa situação. E aí, Cá, quando que o cliente nos procura? Como que a gente vai fazer isso? Aqui no Brasil, a gente tem um problema sério, que é a falta de previsibilidade, de preparo, né? A população ela não está acostumada a fazer o que seria o ideal, que é acompanhar os seus lançamentos no INSS desde o início da primeira atividade, do primeiro lançamento como facultativo. Então, essas pessoas costumam buscar o apoio, o suporte de um advogado já no momento de maior necessidade, sem ter alguém que tenha, sem ter a ciência, né, dos requisitos da lei, querendo uma garantia do serviço, nossa atividade de meio não é de fim, sem conhecer, muitas vezes deixam passar muito tempo após a negativa do INSS, não conhecem o tema 1066, alguns ficam anos e anos a fio aguardando uma resposta do recurso, e o nosso trabalho, quando que a gente tem que trabalhar? Sempre orientando as pessoas sobre a importância de conhecer o seu patrimônio previdenciário, de realizar um planejamento, uma análise prévia, preparar essa documentação para entregar a melhor defesa, a melhor estratégia para esse cliente, para que ele tenha acesso aos benefícios e serviços que se enquadrem ali no perfil dele. E onde que a gente trabalha, Michele? Sabe, muitas vezes, Kai, colegas devem pensar que eu preciso necessariamente de um escritório físico, ou depois da pandemia, como nós entramos numa nova realidade do escritório digital, do atendimento online, ele realmente prevalece. Mas, Michele, os nossos clientes, pelo menos esse é o pensamento da grande maioria, são pessoas muito humildes, como que vão acessar a internet? É possível realmente a gente possibilitar isso? E eu vou dizer com muita segurança que sim, tá? E a internet, essa comunicação, ela veio para nos facilitar. Então, você que está iniciando e, de repente, está falando assim, meu Deus, como que eu vou investir no escritório físico, secretária, etc e tal? Não precisa, calme seu coração. Preciso de dizer que se você tiver com um computador, uma boa câmera para poder começar a atuar, a usar a internet para atrair os seus clientes, você já vai começar bem. O importante é você estar estudando, você estar se aperfeiçoando, inclusive, estamos dando início ao nosso segundo módulo aí, módulo na pós-graduação de Direito Previdenciário, as vagas estão abertas, eu e a Camila, juntamente com o Dr. Marcelino, estamos muito felizes com a coordenação e com o feedback dos alunos dessa nossa pós, em que nós conseguimos unir a teoria com a prática. Então, é aí que você realmente tem que se preocupar. E você vai trabalhar, quem são, né? Quem são as outras pessoas que, além do cliente, vai estar ali do nosso lado? A gente tem
o INSS, que você vai ter que começar trabalhando com ele na forma administrativa, e hoje tudo é online. Você vai ter, se você não der certo no processo administrativo, você vai ter que se utilizar da Justiça Federal, do Poder Judiciário, e aí nós temos todas essas pessoas envolvidas. Quem trabalha com BPC vai ter o CRAS, que tem que saber trabalhar com este público também. E então, o que eu quero dizer, para finalizar aqui a minha parte e a Cá entrar na parte de honorários, é dizer exatamente que você não precisa necessariamente de um escritório físico. Hoje nós realmente temos, hoje nós não temos fronteiras, você atende clientes do Brasil inteiro, inclusive fora do país, ofertando principalmente um serviço que no meu escritório, assim como no da Cá, é carro-chefe, que é o planejamento previdenciário, e que nós, mais adiante aqui dentro da nossa palestra, também vamos falar um pouquinho para vocês deste serviço. E aí, Cá, quanto cobrar? Michele, você tocou no assunto da pós-graduação e eu comecei a mexer aqui para fazer um cálculo. Salvo engano, o semestre da pós são 6 parcelas de R$ 250 reais, né? Uhum. Que dá em torno de R$ 1.500 por semestre. Não é isso? Se a Fora gente pensar... a utilização da anuidade, né? Isso, que pode usar a anuidade de volta. Mas, pensando nesse lado financeiro, a pós-graduação, um caso de um benefício, de um salário mínimo, que seja concedido, aquele que a gente dá entrada às 10 da manhã e às 11 da manhã vem concedido já, a gente vai receber no mínimo 3 salários mínimos, certo? Certo. Um benefício cobre os 3 semestres da pós-graduação e ainda sobra o dinheiro do café. O salário mínimo é 1.621, não é mesmo? É isso mesmo. E assim, gente, uma coisa que eu sempre falo, você não vai conseguir vender serviço se você não tiver segurança, e você só tem a segurança em vender algo quando você tem conhecimento. E se você realmente não ter isso na sua mente, que você precisa investir, assim como eu fiz, a Cá fez, a Cá continua fazendo, a Michele continua fazendo, a Cá está fazendo mestrado, eu faço pós, terminei uma pós de RPPS recentemente. Então, a gente está sempre se atualizando, então a gente investe em doutrinas, a gente investe o nosso tempo, inclusive, na leitura seca da lei. Então, além de você estar numa pós, e que para mim o grande diferencial dela é ser presencial, você tem contato com colegas, em que você vai fazer networking, e ainda vou além. Você vai estar sempre muito bem atualizado, porque nós, como professores da pós-graduação, tudo que há de novo a gente traz, tanto que umas 2 ou 3 aulas, assim que iniciou esse semestre, a Camila fez uma aula de atualizações previdenciárias, trazendo tudo que há de novo, das súmulas, dos temas que estão sendo discutidos, que foram afetados, que já foram julgados. Então, realmente, isso faz muita diferença. E, então, você já deu aí um exemplo, né, de valores, quanto que a pessoa pode ganhar, quanto que ela vai investir. E aí eu te pergunto, por que a gente atua com direito previdenciário? É importante? É uma área que realmente faz sentido na sua vida profissional? Faz. Eu costumo comentar, é até um jeito de tornar leve, né, a nossa rotina de advogada, de professora, de palestrante, que o cliente previdenciário é aquela pessoa que eu conheci uma consultora de beleza que ela falava que cliente dela era quem tinha pele e respira. E eu falei para ela que o nosso é mais do que isso, porque nós atendemos desde a grávida, ou seja, aquela vida ainda não chegou ao mundo, mas ela ainda está ali sendo gerida, né, durante a gestação, e quando esse segurado do INSS vem a falecer, a gente atende a família. Então, o público que a gente pode prestar serviço, atender, orientar, é muito grande. A gente tem da criança, ainda durante a gestação, até quando vem a falecer. E esses clientes, eles estão em todos os locais. Nós mesmos, nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas de
da prática de algum esporte, tudo isso. Por quê? Falta orientação qualificada, a população não sabe o que tem direito. Atualmente, a gente vê muita discussão, muita informação desencontrada na internet, incentivando o litígio sem critério, que chega a ser até antiético, e a nossa tarefa é a seguinte: sempre trabalhar com segurança, com responsabilidade, para entregar renda, dignidade e sustento, reduzir a vulnerabilidade social, para que essas pessoas não fiquem à margem da sociedade e sujeitas a sofrer com a violência, com os crimes e também com as questões de saúde, por não ter o mínimo de sobrevivência na parte de higiene, alimentação, moradia. Então, o nosso trabalho, nós trabalhamos por quê? Nós trabalhamos para entregar um bom serviço que vai fazer toda a diferença na economia geral do país. Você concorda? Concordo plenamente. E aí, Cá, e a Cá e todos os colegas que estão aqui, vocês devem estar se perguntando, e aí eu vou falar da minha experiência. Eu tinha um preconceito gigantesco em relação ao direito previdenciário. Por quê? Primeiro que eu achava que o cliente realmente já podia ir sozinho, tinha o INSS, na nossa época ainda, né, era tudo presencial, efetivamente, não era tudo online. O cliente ia sozinho até a agência, falava para o servidor resolvia tudo. Então, o que nós precisamos dizer é que, a cada dia que passa, o cliente precisa mais de nós. Alguns meses atrás, o INSS lançou aí, né, você, segurado, não precisa de ninguém para intermediar e fazer o seu pedido aqui, vem e faça sozinho. Mas por que ele quer isso? Porque o servidor, né, ou a robotização, ela, que realmente é a nossa realidade também, vai realmente não trazer o benefício da forma que realmente tem que ser. E, em hipótese alguma, o servidor, né, numa regra geral, isso que a gente vivencia todos os dias, ele vai informar o que deve realmente ser retificado ou não naquele CNIS, quais os outros documentos que aquele cliente precisa procurar para que o benefício seja alcançado, concedido, e o melhor benefício. Quantos benefícios não são negados para os segurados, quando, na verdade, eles tinham direito? Então, a importância do advogado previdenciarista, cada dia que passa, ela se torna, sim, mais importante. Mas aqui eu já quero desmistificar algo. Trabalhar com direito previdenciário não é simplesmente você entrar no sistema do INSS, pegar a documentação do seu cliente e trazer ali e juntar a documentação e esperar. Não é isso. Vocês vão observar aqui nas nossas próximas falas que realmente o nosso trabalho ele é um trabalho artesanal, que exige o conhecimento da legislação. Porque se fosse simplesmente para pegar a documentação, anexar no sistema, o seu próprio cliente faz, o robô do INSS vai analisar e vai entregar o pedido do jeito que tem que ser, ou vai negar porque não foi regularizada a situação. Quem vai fazer este trabalho somos nós, e os nossos clientes precisam cada vez mais. E agora a Cá vai explicar para vocês quais são os 2 canais de comunicação que nós temos junto ao INSS. Nós temos a discussão contínua, né, sobre o Meu INSS e o INSS digital. O Meu INSS, o que ele é? Ele é um dos canais da plataforma federal, aquele gov.br, que tem o Meu INSS, tem a Receita Federal, tem o Banco Central, tem o consumidor.gov, enfim. As grandes autarquias e agências reguladoras estão todos ali naquela plataforma geral gov.br. O Meu INSS, ele é o acesso do cidadão comum. Ele entra com CPF e senha. Tem o site, tem o aplicativo disponível e nós podemos utilizar? Sim, só que tem uma questão. A gente precisa que o cliente confie, conceda autorização para a gente ter acesso ao CPF e a senha dele. Atualmente, isso é uma atualização recente, vem do final de 2025, segundo semestre de 2025, agora pelo Meu INSS, esse cidadão consegue cadastrar um procurador para ter acesso a algumas informações dele dentro dessa plataforma, como, por exemplo, o CNIS, uma carta de concessão, um extrato que esteja ali dentro. E ele também consegue fazer os pedidos de benefício,
e acessar consultar pedidos, né? Para ver o andamento de algum requerimento dele. Isso é interessante ter a senha do cliente? É interessante, sim. É interessante utilizar essa procuração nova pelo aplicativo? Sim. Mas qual que é o problema maior? Você vai, acessa e faz o requerimento com a senha do cliente. E se cadastra como procurador ali dentro. Ótimo, maravilha. Vai aparecer na sua plataforma do INSS Digital. Qual que é o problema disso? O dia que o cliente, um familiar dele, alguém que esteja com ele ou ele próprio, não importa a fonte, importa a vontade, for lá e excluir procurador, pronto, você perdeu o acesso a todo o requerimento que você tiver feito. Já o INSS Digital é o nosso ambiente como advogados, inscritos na UAB regular, com a inscrição regular, com as anuidades em dia, que tem um certificado digital, acesse o portal da UAB, da seccional que é inscrito, entra lá, INSS Digital, adere ao convênio e tem acesso a mais de 70 tipos de serviços e requerimentos ali. Qual é a outra vantagem? Com o seu e-mail, você recebe a notificação dos casos que teve andamento e consegue movimentar, não precisa aguardar, não fica dependente, por exemplo, daqueles cadastros de clientes que colocam o duplo fator de autenticação. E também tem o guichê virtual, que é um período que você agenda e tem um atendimento digital com servidor agendado, recebe o link por e-mail, além do 0800 exclusivo para advocacia. Hoje, qual é o desafio que a gente tem no INSS Digital? Nós não conseguimos fazer pedido de benefício por incapacidade, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, como eram chamados antes, mas a gente pode fazer o pedido pelo canal do 0800 e vai abrir a tarefa na sua plataforma, com a sua senha, seu acesso do INSS Digital, para anexar a documentação. É bom a gente lembrar, né, Michele, que desde o início do INSS Digital, não existe mais aquele guichê nas agências físicos para atendimento do advogado. O advogado que quiser atendimento é chamado de atendimento específico. Então, o ideal é ligar no 0800, agendar um atendimento específico e comparecer. Não significa que você não possa ir até uma agência, questionar, fazer uma solicitação, tirar uma dúvida, mas a depender do serviço, até mesmo para você ter um atendimento melhor, mais qualificado, utilizar as plataformas que estão disponíveis para a gente e que a gente não compete com a população em geral. Então, para quem não utilizou ainda esse INSS Digital, eu deixo o convite para acessar a página da UAB, clica lá, INSS Digital, lê o termo do convênio, quais são as regras, cumprir a formalidade ali dos formulários e, se quiser conhecer bem mesmo a diferença das plataformas e como trabalhar, a gente repete o convite aí para conhecer a pós-graduação. E, para a gente já dar andamento nessa nossa conversa, vamos falar um pouquinho do CNIS, o extrato previdenciário. A Michele deixou para mim essa parte, mas a rainha do CNIS aqui é ela, né? Não sou eu. Eu escrevi o livro, mas ela que é a rainha dona das aulas e das apresentações sobre CNIS. Sabe o que é o CNIS? É o extrato que tem toda a vida previdenciária da pessoa. A pessoa nasceu, tem uma inscrição de CPF, teve a inscrição de CPF, já é possível acessar o meu INSS, cadastrar uma senha e acessar as informações. Por quê? Ali vai constar o nome, CPF, data de nascimento, o nome da mãe, ali que tem todos os cadastros. Então, vamos supor que uma criança perca um dos seus genitores ou seu responsável legal e vai receber a pensão por morte. Ali no futuro vai aparecer aquele pedido de benefício. É uma criança que nasceu e tem um diagnóstico que afeta o desenvolvimento. Vai pedir o BPC, o LOAS, vai aparecer nesse extrato dessa criança, vai aparecer a carta de concessão, tudo isso.
Então, o CNIS, ele é o documento principal das relações previdenciárias e dos benefícios assistenciais, e o INSS utiliza para análise, concessão, negativa, manutenção e revisão de benefício. Acesse o meu INSS, do próprio, né, do segurado, ou através do cadastro daquela procuração, vai até extratos e comprovantes, seleciona extratos de contribuições, e lá dentro tem 3 tipos diferentes de CNIS. Um que é com as relações previdenciárias, só vai aparecer início e fim daquele vínculo, daquela origem, que pode ser um vínculo empregatício, pode ser um vínculo de regime próprio, ou período de recolhimento como facultativo ou individual. A opção do meio é a mais completa, são relações e remunerações, vem todos os lançamentos mês a mês, e o ano civil só tem os lançamentos do ano que for selecionado ali. Então, por ser incompleto, a gente nem recomenda muito a fazer o download, a não ser que você precise de uma análise específica para encontrar alguma divergência, para corrigir algum identificador e deixar aquele CNIS ok, o extrato previdenciário pronto para solicitação de benefício, serviço ou uma revisão. Michele, conta para a gente um pouco sobre o tema 1124, porque para conhecer bem sobre o tema 1124 da STJ, só fazendo uma pós bem planejada, bem preparada, né? Com certeza, Ká. E assim, até agora, né, para todos os colegas que estão aqui presentes, eu sei que a gente está com um público bem mesclado, já começamos falando, né, para quem está começando, não ter esse primeiro contato com o direito previdenciário, e como eu disse no começo, a gente preparou uma palestra para quem está começando e para quem já está atuando. E o tema 1124 do STJ, ele foi julgado recentemente. Para quem já atua com o direito previdenciário, ouvimos muitos comentários nas redes sociais que isso iria prejudicar muito o segurado, que para o advogado era muito difícil, como que agora ia trabalhar. Foi, assim, um alvoroço extremamente, para mim, trouxeram muito mais preocupação do que efetivamente era, na minha humilde opinião, para quem já trabalha efetivamente da forma correta. Para mim, ele é muito perigoso para quem trabalhava ou para quem quer começar a trabalhar de qualquer jeito. Mas para aquela pessoa que já tinha a visão de que o processo administrativo, que é por onde nós iniciamos todos os nossos pedidos, em regra geral, junto ao INSS, para buscar os benefícios dos nossos clientes, ele realmente teria que acontecer da forma correta. Não era simplesmente como alguns anos atrás se faziam, né? Pegava a documentação, colocava lá no site do INSS, se o INSS negasse, daqui a pouco eu vou para a justiça, discuto e recebo todos os atrasados, desde a data que eu dei entrada. As coisas não funcionam mais assim. O 1124, ele vem justamente para confirmar algo, ratificar algo que a gente já tinha aqui, como advogado especialista na área previdenciária, já tinha que fazer. Ou seja, identificar qual era o problema do cliente, qual era a dor do cliente, verificar, vamos pensar numa aposentadoria, se ele já tinha preenchido todos os requisitos para aquela aposentadoria, verificar com antecedência se aquele CNIS dele, de fato, CNIS, que a Camila acabou de explicar, o extrato previdenciário, estavam com todas as informações corretas, se não tinham indicadores, e mesmo que tenha os indicadores, que 99% das vezes vai ter indicadores, vai ter pendências, ele deve realmente trazer a documentação para resolver aquelas pendências dentro do pedido da aposentadoria. Nós temos, como vocês vão verificar, o serviço de planejamento previdenciário, análise previdenciária, ou até mesmo, meus queridos, para quem está começando, vendo um serviço só de análise de CNIS, tá? Porque, né, de repente, o teu cliente não pode investir tanto, né, num planejamento, até mesmo numa análise, por que não vender análise de CNIS? Mas o que vai ser análise de CNIS, Michele? É justamente você verificar quais são as inconsistências que aparecem no sistema do INSS, que não são compatíveis com o histórico laborativo do seu cliente, e informar para o seu cliente como ele resolve aquela questão,
e deixar a vida dele regularizada. E o tema 1124, ele vem falar para mim o seguinte, olha, se você bater na porta do INSS, fazer o pedido da forma administrativa e juntar os documentos mínimos necessários que sejam suficientes para que o servidor analise o seu pedido, e se porventura estes documentos, e se porventura, perdão, o INSS negar o pedido e você vir para a justiça, você vai ganhar o seu benefício, se realmente for concedido, desde a DER. E o que é DER? Data da entrada do requerimento, desde o momento que você fez o pedido. Ocorre que, se você fizer o pedido na esfera administrativa, de qualquer forma, não levar a documentação mínima necessária para provar o que você deseja junto ao INSS, e bater na porta do judiciário, você corre o risco de ter uma extinção do seu processo por falta de interesse de agir, porque não foi oportunizado para o INSS ter acesso à documentação. No entanto, quando você for ler a legislação administrativa da IN 128 e as suas respectivas portarias, você vai ter lá, você pode dar um Ctrl F, tanto na portaria quanto na IN, para você identificar o que são documentos novos. Tem situações que não vão ser documentos novos, e sim documentos complementares para aquela sua situação. E se você tem essa consciência, e você for para o Poder Judiciário, o juiz não vai poder te dar uma extinção por falta de interesse de agir, se dentro da sua petição inicial, você já abrir uma preliminar e já falar aqui, ó, interesse de agir. Eu fiz um pedido X e levei a documentação necessária para o INSS, que foram essas, que já eram possíveis para o INSS analisar o direito do meu cliente e conceder o meu benefício. Mas o INSS, assim, não o fez. Aí você vai se proteger para não ter uma extinção pela falta de interesse de agir, ou ainda perder os atrasados e o juiz identificar, tudo bem, eu concordo aqui com o seu interesse de agir, mas, no entanto, eu só vou te dar o seu benefício a partir do momento que você entrou com a ação judicial, ou mais ainda, a partir da citação, e você vai ganhar daqui para frente e perde os atrasados. Então, o que nós temos com o tema 1124 é que nós temos que ser mais estrategistas, nós temos que realmente conhecer a legislação, inclusive a legislação administrativa, porque é por ali que tudo começa. Quem faz parte, né, é membro da Comissão de Direito Previdenciário, está no grupo, a Camila, recentemente, inclusive, ela disponibilizou ali o guia de serviços do INSS. E naquele guia de serviços, ele é enorme, mas constam quais são todos os serviços e todos os documentos que precisam ser apresentados para cada um daquele tipo de serviço. Estes são os documentos mínimos necessários que a gente entende que ali o INSS não poderia estar alegando a falta do interesse de agir. Então, essa seria, né, aqui daria uma aula do tema 1124, não é o nosso objetivo, mas é para trazer um alerta para quem está começando e para quem já atua com o direito previdenciário e talvez tenha ficado com medo deste tema, e não é para ficar com medo, e sim se aperfeiçoar e estudar para realmente fazer um melhor pedido junto ao INSS. E aí, Cá, nós temos oportunidades como advogado. Há erros da análise do INSS ou o INSS aceita tudo? Cá, antes só de você entrar, eu queria só deixar aqui para os colegas que estão aqui, neste primeiro momento, eu e a Cá estamos debatendo e trazendo a nossa palestra aqui para vocês, nesse bate-bola aqui, mas precisamos dizer para vocês, continuem aqui conosco, porque no final abriremos a palavra para vocês tirarem dúvidas sobre o que a gente veio a debater aqui, tá bom? Tá, por favor. Então, Michele, o pessoal gosta do faturamento, né, do resultado prático ali da atuação previdenciária. E eu separei algumas oportunidades de trabalho para o pessoal já conseguir começar a atuar, fomentar, incentivar a prática previdenciária a partir de agora. Essa época do ano, do primeiro semestre, ela é muito interessante porque é a época do imposto de renda. Quem não conhece um contador, quem não tem um contador de confiança, não tem um amigo, um parceiro contador. É a época da declaração do imposto de renda.
E por que ela vale muito para a gente que é previdenciarista? Primeiro, quem recebe benefício precisa do informe de rendimentos do INSS. A gente vê muitos memes aí na internet, recebi até uns vídeos ontem de algumas animações falando da senha do Gov, a dificuldade do reconhecimento facial, de cadastrar a senha. Então, a gente já tem um serviço que é o dar o suporte para que, se possível, o cliente tenha acesso ao informe de rendimentos dele, porque ele tem que declarar o imposto de renda. Quando ele vai declarar o imposto de renda, essa pessoa, ela normalmente está insatisfeita com a renda, a remuneração dela. Você pode oferecer, para quem já recebe o benefício e se enquadrar, uma revisão, porque pelo menos 50% das análises e concessões e negativas do INSS contém algum erro de cálculo ou de averbação, reconhecimento de período. Então, é uma ótima oportunidade essa do início do ano. E por que não fazer uma parceria com o contador, apresentar sua atividade para o contador? Porque muitos clientes procuram o nosso escritório na hora de fazer, de preparar essa declaração do imposto de renda. Eu não tenho especialização, eu não faço. Eu prefiro entregar para quem tenha condições de realizar um bom serviço. Então, eu indico o contador da minha confiança. E ele também me indica. Nada, não é venda casada, a gente não está vinculando nada a nada. Até porque alguns que eu indico para ele procuram, outros não. E alguns ele me procura depois, marcamos uma reunião em conjunto. Se é um cliente que recebeu atrasados em processo, precisa de alguma documentação complementar, a gente entrega também. E essas revisões, elas normalmente são o que mais aparece para fazer revisão de benefício. As atividades concomitantes, os benefícios que foram concedidos até 18 de junho de 2019, e o INSS não fazia o cálculo correto da atividade concomitante, contribuições que não foram consideradas no cálculo da renda mensal inicial, porque houve algum erro de lançamento pela empresa, algo nesse sentido, e às vezes a pessoa recebia R$3.000, mas lá no CNIS aparecia salário mínimo, o cálculo incorreto de carência, quando faz algum recolhimento retroativo, ou por falta de comprovação da atividade naquele período. A atividade especial, a gente sabe, as atividades insalubres, perigosas, é um desafio para o previdenciarista? Mas é um grande mercado para a gente trabalhar também, e eu deixo aqui a missão, né, a estratégia de conteúdo, que é uma missão nossa, uma missão constitucional do advogado, do Estatuto da Advocacia, e o Código de Ética e o Provimento 205 não proíbem você produzir conteúdo informativo e compartilhar nas suas redes sociais, informar com as pessoas que você tiver conhecimento, tiver contato, fazer a prática do network, comparecer nos encontros, nos eventos das outras comissões temáticas e colaborar com os colegas, porque uma hora ou outra a gente precisa da orientação de outra área de atuação. E não é raro também um colega precisar do nosso suporte para atender, para orientar algum cliente dele que precise de algo na área previdenciária. Isso é uma realidade, e aqui no escritório eu toquei nesse assunto porque é uma realidade. Todo ano que a gente tem um aumento na procura em relação a isso, e não só para a revisão do benefício. É uma época boa para mostrar para as pessoas que elas podem fazer um planejamento previdenciário para contribuírem da forma mais regular, mais adequada possível, e lá no futuro ter o retorno desse investimento, porque o INSS, a nossa Previdência Social, ela é uma poupança, ela é um investimento. A gente vai contribuindo, vai depositando. No momento de uma adversidade, ou quando chegou a hora de, agora eu vou descansar, eu vou reduzir o ritmo, ter alguma cobertura ali para garantir o seu sustento. Bem, compartilha com a gente as informações mais relevantes do nosso mercado,
sobre a reforma da Previdência, porque o pessoal vem adoecendo, né? Sim, justamente porque com a reforma da Previdência, hoje nós temos 5 regras de aposentadoria, tem umas regras de transição, tem a regra efetivamente a programada, que ficou, vamos colocar aqui como a aposentadoria por idade, ou seja, ficaram mais duras as regras para a pessoa se aposentar, ou seja, vai demorar mais para elas se aposentarem, e automaticamente elas estão o quê? Adoecendo. E aí a importância do nosso trabalho é justamente porque a pessoa precisa ela ter a consciência, e muitas vezes ela ouve no Google, ouve num programa de televisão, agora vai demorar mais para você se aposentar, então o governo não vai ter nem o dinheiro para pagar a minha aposentadoria. Por que eu vou pagar a Previdência Social? E nós temos que identificar que pagar a Previdência Social, primeiro que quem trabalha é obrigado, já começa por aí. Mas aquela pessoa que não trabalha, mas que ela quer garantir um benefício não programável, ou seja, não pensar só na aposentadoria, é importante ela ter esse estudo, porque pagar para a Previdência Social é te garantir, no caso de uma doença, um benefício por incapacidade. E o que seria o antigo auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, ou um auxílio-acidente. Então, se você está trabalhando e nessa você sofre um acidente, seja um acidente de qualquer natureza, ou um acidente de trabalho, vai te gerar um benefício mensal, que não vai impedir de você continuar trabalhando e que vai proporcionar ali uma média, a média contributiva sua ser aumentada e impactar no valor da sua aposentadoria. E os nossos clientes precisam saber desses direitos e eles só vão ter a partir do momento que eles contribuem. Isso, e eles só vão saber a melhor forma deles contribuírem, a não ser quando nós estamos falando de um empregado que não tem outra opção, é através de um planejamento previdenciário, através de uma análise previdenciária. Além disso, a frequência das negativas dos benefícios por incapacidade é extremamente frequente. E aonde que entra nós, advogados? Justamente porque a gente sabe que para eu ter direito a um benefício por incapacidade, eu preciso comprovar efetivamente, fazer o nexo causal entre a atividade laborativa da pessoa e aquela doença que ela teve, que está incapacitando para ela, está trazendo as limitações que está impedindo ela de trabalhar com a atividade laborativa dela. Eu tenho que fazer o nexo causal. E aí nós temos a nossa importância é quais os documentos pedir, como elaborar esses quesitos. Inclusive, no livro que eu lancei em janeiro agora, lá no nosso congresso da Jovem Advocacia na Unítalo, né? Isso. Tem um capítulo só de benefício por incapacidade, inclusive com todas as orientações de quesitos, que é uma das partes mais importantes. Porque para quem já atua, para quem está começando, se seu cliente der entrada sozinho no benefício por incapacidade, e normalmente eles fazem tudo sozinho, e quando tem a negativa ele vai te procurar, não adianta você querer fazer recurso administrativo, vai ficar lá parado anos. Você tem que saber trabalhar com isso no Poder Judiciário, e aí é onde que entra a nossa expertise. E nós temos o quê? O BPC LOAS. Então, cá, conte pra gente onde que vem essa crescente do BPC LOAS, por que vem crescendo tanto este benefício perante à sociedade? Michele, na verdade, não é só o BPC, né? É o BPC e a aposentadoria PCD. BPC, que todo mundo conhece como LOAS, o que seria isso? Para quem está no início, para quem procura uma definição mais simples, é o seguinte, é um benefício assistencial, ou seja, não exige prévia contribuição para o INSS. Ele é direcionado para 2 perfis. O idoso acima de 65 anos, ou o outro público deficiente de qualquer idade, desde que nenhum nem outro tenha condições de trabalhar, de se manter ou de ter o sustento pela família. Ou seja, os critérios são idade avançada, 65 anos. Não tem idade avançada? Ok. Se enquadra como pessoa com deficiência, impedida de exercer alguma atividade para se manter? Se enquadra. E a família, qual é o critério? A família se enquadra na condição de baixa renda, na vulnerabilidade social? Se enquadra, não enquadra, aí tem que avaliar
cada caso a caso. Por que que tem um volume tão grande de BPC? Porque é um benefício que não exige contribuição. Não é uma aposentadoria por idade ou uma aposentadoria por invalidez, como alguns chamam. É um benefício de exceção, é um benefício assistencial direcionado para quem realmente precisa dessa cobertura da assistência social. E por conta das alterações econômicas, do desemprego, de todos os desafios que nosso país enfrenta, muitas pessoas chegam na idade avançada sem terem cumprido a carência mínima para se aposentar, não têm o tempo de contribuição, ficam numa situação vulnerável no momento que não tem mais força, não tem condições de trabalhar. A medicina evoluiu, então hoje são conhecidos outros diagnósticos que afetam o desenvolvimento das crianças e de pessoas de diversas idades, e por não cumprir os requisitos de carência, qualidade segurada, tempo de contribuição, tudo isso, período de graça, acaba se enveredando para o BPC, que é um benefício assistencial. E, por outro lado, a gente tem os da aposentadoria da pessoa com deficiência. É um mercado muito bom, mas a gente tem que saber trabalhar. Por quê? Não é diagnóstico, tanto para incapacidade, BPC, para PCD, não é só ter um relatório, um atestado médico com identificação da doença. Precisa passar por perícia médica e demonstrar que aquele diagnóstico produz sintomas XYZ que afetam a rotina, afetam o desenvolvimento. Qual que é a boa notícia disso tudo? Muitas pessoas não estão preparadas para estudar o manual de perícia médica, o manual de avaliação social, avaliação biopsicossocial, calcular os benefícios, identificar quais clientes se enquadram. E a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela não tem fator previdenciário, ela não foi alterada pela reforma da Previdência. O cálculo é muito mais vantajoso, tanto para o tempo de contribuição, quanto no valor do benefício. Então, esse mercado está extremamente aquecido. E quanto mais tempo a pessoa precisar trabalhar, ficar no mercado de trabalho, é como a Michele comentou, as pessoas vão perdendo a saúde e precisam de outros tipos de cobertura. Michele, agora explica para o pessoal, por favor, como é que a gente continua trabalhando muito bem a parte de aposentadoria, porque trabalhar todo mundo vai trabalhar, o tempo vai passar para todos, né? Por que não aproveitar para se garantir e aposentar? É verdade. E aí que entra o nosso planejamento previdenciário. E eu já quero deixar aqui muito claro, para quem conhece o nosso trabalho, já sabe que a gente fala planejamento previdenciário, não é você baixar o CNIS do seu cliente e alimentar uma planilha de cálculo que tem diversos no mercado hoje. É isso. Planejamento previdenciário não é você usar o simulador do INSS, porque o cliente de vocês vão vir com o simulador do INSS impresso e vai falar assim, olha, o INSS já está falando que eu posso me aposentar. Por que você quer me vender um serviço que você vai falar para mim quando que eu vou me aposentar? Planejamento previdenciário, ele é muito além disso. Planejamento previdenciário, você vai estudar o passado, o presente e o futuro do seu cliente. Quando eu falo passado, você vai fazer um estudo comparativo da vida laborativa dele com as informações que constam no site do INSS. Este é o primeiro passo. Será que todas aquelas informações que estão lá no sistema do INSS, elas estão corretas? Será mesmo que a empresa que o meu cliente trabalhou, em que foi informado para o INSS, a data da entrada e a data da saída está certo? Ou quando a empresa informa a data da entrada e não informa a data da saída? Qual o problema que este meu cliente pode ter? E ainda, se a empresa descontou as contribuições do meu cliente e não repassou para o INSS, isso pode prejudicar o meu cliente? Primeiro, o seu cliente tem que ter essa noção, este conhecimento. Depois você vai estudar o presente dele. Efetivamente, quanto tempo de contribuição ele tem? Ele já pode se aposentar? Qual seria o valor? Ele não pode se aposentar.
qual vai ser a data mais próxima da aposentadoria diante das regras de transição que nós temos? E aí, se você tiver a possibilidade, se o teu cliente tiver a possibilidade de escolher o valor a contribuir, qual vai ser o melhor valor a ele a contribuir? Nossos clientes ainda pensam que contribuir pelos últimos 3 anos com o valor do teto no INSS, eles vão ter o teto do INSS. E eles precisam entender que é uma média contributiva que se faz de todas as contribuições de julho de 94 para frente. O planejamento previdenciário, ele é também utilizado para quem já está aposentado. Como assim, Michele? Justamente para que você possa identificar aonde o INSS errou no momento da concessão. E você vai fazer os mesmos estudos, não vai mudar. E além disso, a Camila tocou no assunto do PCD. Você vai usar o planejamento para fazer as projeções. Então, o seu cliente te procura, informa que ele é uma pessoa com deficiência, não basta ter a deficiência, isso a gente também tem que deixar muito claro, porque a gente sempre estamos sempre diante de vídeos na internet em que os colegas falam, se você tem uma deficiência, você já tem direito à aposentadoria da pessoa com deficiência no valor de 8 mil e poucos reais. Isso é o que se vendem por aí, e a gente sabe que não é isso. Eu e a Camila estamos aqui para realmente mostrar para vocês qual é a realidade do direito previdenciário, e não para vender ilusões. Então, o que nós temos? Temos que mostrar para o cliente que a legislação para uma aposentadoria do PCD, ela é diferente, que ele passa por uma perícia da avaliação social, por uma perícia médica, que existe uma pontuação mínima a ser alcançada para ele atingir os requisitos, e com planejamento você pode fazer as simulações. Então, o planejamento previdenciário é um serviço em que você vai receber de forma imediata, nós temos honorários iniciais, não é êxito, tá? Não é você ver... Eita, tem algum microfone aí. Não é você imaginar que você vai dar todos esse estudo para o seu cliente de graça. Sabe, Camila, eu falei até para os alunos na pós, que eu peguei um planejamento que o cliente falou, né, que ele tinha contratado um colega para fazer um planejamento. Camila, era literalmente a cópia daqueles relatórios desses programas de cálculos que a gente conhece. E no caso deste cliente, envolvia regime próprio. Então, o colega, ele não teve a sensibilidade de excluir o período do regime próprio da contagem do tempo. Ele colocou tudo no bolo e falou para o cliente que ele já podia se aposentar. Quando a realidade do cliente é que ele vai se aposentar daqui 5 anos. E ele falou para o cliente que ele já podia se aposentar com 7 mil reais. E o cliente se aposenta daqui 5 anos com 4 mil reais. Então, gente, saber trabalhar com seriedade é isso. Não é criar expectativas, não é vender ilusão para os nossos clientes, tá? Então, isso é extremamente importante. E para a gente finalizar, a Camila vai trazer aqui informações extremamente importantes, onde vai ser muito, de extrema relevância o nosso trabalho, porque vai vir aí pente fino. Pente fino já existe, mas ele vai vir de forma mais contundente agora com o pente fino do LOAS. Camila. O pente fino e as revisões, o que seriam isso, né? Alguns benefícios, os benefícios, eles são concedidos mesmo a aposentadoria por incapacidade permanente. O que significa isso? O INSS, ele tem alguns benefícios, a legislação própria deles prevê que precisam passar por uma reavaliação a cada 2 anos, num determinado período. E outros benefícios, o INSS pode convocar, assim que ele fizer um cruzamento de dados, convocar para aquela pessoa demonstrar que o que foi reconhecido, que permitiu aquele início de benefício, continua válido, continua vigente, que aquele segurado, aquele titular do benefício, mantém as condições que permitem receber o benefício. E agora, nós tivemos uma notícia de que a Receita Federal e outros órgãos federais conseguem cruzar as informações de PIX, CPF, tipo de benefício, movimentação financeira, de cartão de crédito. Cada vez que acontece algo nesse sentido, maior número de pessoas são convocados para quê? Para demonstrar que não estão exercendo nenhuma atividade profissional, que mantenha o impedimento de longo prazo para
trabalhar, para se sustentar e que mantenha as condições que permitiram o início do benefício. Eles convocam através daquela tela de pagamento no banco, quando vai sacar o benefício, aparece uma frase lá, e outra forma de convocação é através da plataforma do Meu INSS. Vem uma notificação ali. Esse segurado, ele tem 30 dias para apresentar uma defesa prévia. Se ele não fizer essa defesa prévia em 30 dias, ele recebe uma nova notificação, dando mais 30 dias finais para ele se manifestar. Não se manifestou, aquele pagamento de benefício é suspenso. E, passado determinado período, esse benefício pode ser cessado. Então, qual o nosso trabalho? A gente orienta os clientes a fazerem essa consulta contínua nos extratos de pagamento deles, a terem o acesso do Meu INSS, a olhar quando forem sacar o benefício deles, orienta também a preparar a documentação, manterem o CAD único no CRAS atualizado, porque é um dos motivos que gera a suspensão de pagamento e a cessação de benefício de BPC, e também aqueles que têm a doença, o impedimento de longo prazo, se enquadram como pessoa com deficiência para receber o BPC, é comum quem enfrenta algum desafio de saúde, passar em consulta médica frequente para acompanhar a evolução do quadro, para ter mais qualidade de vida. Então, a cada vez que seu cliente comparecer numa consulta, buscar um atendimento, orientar, olha, pega um comprovante que você compareceu, guarda o resultado do exame, guarda as receitas médicas, e o nosso trabalho é de orientação, trabalhar o pessoal que, se você já tiver um arquivo morto no seu escritório, trabalhar os benefícios que foram concedidos sobre o seu trabalho, sobre a sua atividade, orientar e interceder para os recursos administrativos, para pedir o restabelecimento do benefício, cobrar atrasados, toda essa nossa tarefa de advocacia, de orientação e intermediação. E agora, deixei aqui alguns lembretes de outras fontes de trabalho na área da Seguridade Social, da Previdência. Primeiro, eu acho que está mais aí em comentários, né, mais em voga atual, é o salário maternidade com uma única contribuição para seguradas facultativas e contribuintes individuais. Não tem mais aquela exigência de 10 recolhimentos da carência, né? Os benefícios por incapacidade que tiveram alguma alta indevida, isso é um mercado que não acaba, a gente trabalha aqui, tem cliente, uma que eu estava conversando hoje, nós já fizemos 4 ajuizamentos de benefício por incapacidade para ela, porque ela concede, ela recebe um período, quando vai pedir a prorrogação, consegue uma prorrogação, na segunda é negado, e aí ela volta para ajuizar novamente. O BPC a gente já conversou, a reabilitação profissional é um mercado também maravilhoso para a gente trabalhar, e muitos colegas não exploram isso, é uma área muito boa de atuação. Os acidentes de trabalho, as doenças profissionais que equiparam o acidente de trabalho, que permitem um benefício de maior valor, a estabilidade trabalhista, o depósito do FGTS, e vamos aproveitar que, além do Dia do Previdenciarista, o mês de março, domingo foi o Dia da Mulher, para a gente apoiar as mulheres que decidem parar a carreira, exercer outras atividades, para que elas não deixem de contribuir para conhecer as opções como segurada facultativa. Que é aquela pessoa que não tem nenhum vínculo, não tem atividade, não tem a remuneração, mas pode contribuir para o INSS para garantir todas aquelas coberturas dos benefícios previdenciários programados, das aposentadorias ou não programados, que são as eventualidades que acontecem na vida da gente quando menos esperamos. Michele? Muito bem. Agora, vamos falar para o pessoal uma frase que eu gosto bastante,
de uma pessoa polêmica, mas eu gosto dessa frase, né? Tome posse da caneta que escreve a sua história, ela é sua. Então, a gente deixa aqui os parabéns mais uma vez para os previdenciaristas na data de hoje. Não importa se você é um previdenciarista em início de carreira, em transição para a área previdenciária, se você quer se atualizar para voltar a atuar, a partir do momento que você quer entregar dignidade para alguém, renda, sustento para um cidadão, para uma família, você é previdenciarista, você trabalha pela justiça social e esse espaço é todo seu. Vamos bater um papo agora com o pessoal? Vamos. Fiquei muito feliz, Cá, que mantiveram aqui todos firmes e fortes até o final. E aí, gostaríamos de ouvir vocês. Alguém tem alguma dúvida? Para quem está começando, e assim, realmente eu estava na dúvida se eu vou trabalhar com direito previdenciário. Tem vontade de vir? Então, fala um pouquinho para quem já atua. Algo que veio acrescentar? Fala aí, doutor Wilson, que está com a mão levantada. Seu microfone está desligado. Liga seu microfone, por favor. Aperta aí onde fica o microfone, se o senhor estiver no celular. Acho que... Alguém? Enquanto o doutor... agora ele conseguiu. Oi. Pode falar, seu doutor... Pode falar, Não. doutor Wilson. Vocês estão de parabéns. Eu nem sabia que hoje era o dia do advogado previdenciarista. Parabéns, eu não sabia mesmo, realmente. Sempre aprendendo coisas. É que eu falei para a nossa mestre aí também, a doutora Camila, que eu trabalhei na Previdência uns 20 anos e saí de lá e fui atuar do outro lado, né? Porque a gente só via o lado do funcionário, que é terrível também, mas hoje está bem melhor. E agora resolvi, como advogado, atuar do lado dos segurados, né? Que sofrem barbaridades com as discrepâncias aí, com as barbaridades, com as atitudes aí que a gente sofre quando você protocola um benefício, principalmente esse lado aí de robotizado, né? Eu já tive decisões judiciais que o juiz mencionou isso aí, que isso é um absurdo, né? Então, a gente, inclusive agora, eu comecei a atuar como advogado, depois esfregando barriga no balcão da Previdência, depois criaram o balcão da Previdência, e agora com esse sistema da OAB, porque eu fui um dos primeiros a me candidatar a estar inscrito nessa modalidade, que isso ajuda demais a gente, né? Outro dia até comentei, vou protocolar pelo meu INSS. Não, a gente tem um diferencial, e eu falo para o cliente isso, se ele quiser, ele pode, já me falaram, você pode protocolar lá no meu INSS. Pode, você pode, mas a gente tem uma plataforma diferenciada, e de qualquer maneira, com um pouco mais de cuidado que é tomado as coisas. Mas é isso, sem mais papo, senão eu fico falando a tarde toda. Agradeço aí a atenção e parabéns mais uma vez por essa palestra aí. É isso aí. Maravilha. Grace, nossa aluna da pós. Oi, professora Camila, Michele, professora Sheila, amo vocês. Vocês conseguiram me converter para previdenciário. Eu já amava, e aí vocês me mostraram um outro mundo. E aí, só que uma coisa eu aprendi com a professora Michele, que não dá para se aventurar, né, professora Camila? É estudo. Você só consegue vender um serviço complexo, previdenciário é complexo, mas você tem que sentar para aprender. Então, só pode realmente quem senta para aprender. E assim, já fiz diversos cursos com elas, e como a gente abre a mente, é um campo muito vasto, e é tão gostoso quando você entrega, não só quando você entrega a carta, eu falo que não é a carta de concessão, você entrega a dignidade da pessoa. Que muitas vezes a pessoa está ali nas margens, né? Está sem trabalhar, está sem receber do INSS, está no verdadeiro, não é nem limbo, é no verdadeiro caos social. E quando ele resgata ali, que talvez para a gente é muito pouco, 1.600, mas para uma pessoa que não tem o básico, é muito. Então, assim, previdenciário dá um sabor diferente, traz uma coisa muito, que é dignidade, né? Então, eu sou muito grata, e cada vez eu tenho aprendido muito, mas
o previdenciário, você tem que estudar todos os dias, aprendi com as professoras, todo dia um pouquinho, porque senão esquece, são muitos temas, são muitos assuntos, então tem que estudar todo dia um pouquinho, nem que seja 20 minutos. Professoras, obrigada, viu, por essa palestra, foi sensacional, sou muito grata a Deus pela vida de vocês, obrigada, viu? Amém, a nós, muito obrigada a você. Ó, Graça é nossa aluna da pós-graduação. Graça, para quem ainda não está na pós e tem vontade de fazer uma pós, você indica? Claro, estou no segundo semestre, não, é assim, é totalmente diferente, é tudo na prática, e a gente leva caso, leva nossas dores, leva, e assim, a gente consegue aprender juntos, até matemática a gente aprende. Porque a última aula, viu, gente, de pensão por morte, que a gente ficou fazendo cálculo lá na unha, por mais que os cálculos fazem, a gente faz questão de fazer realmente o colega saber fazer na unha o cálculo de matemática, é isso aí. Muito obrigada, Graça, pelo seu Imagina, depoimento. professora, obrigada. Mais algum colega que queira falar? Tem uma mãozinha levantada. Andréia Oliveira. Doutor Gilmar, enquanto a Andréia não consegue ativar, doutor Gilmar, parabéns. Eu sou fã do doutor Gilmar. Brincadeira. Eu queria, boa tarde a todos. Eu só queria reforçar a questão que a doutora Michele falou sobre os novos colegas, né, os novos advogados, que nesse primeiro momento aí no começo, né, da carreira, pode estar utilizando as salas da OAB e tem acesso pelo aplicativo, né, e você pode agendar tanto para fazer uma audiência, atender seu cliente, e está disponível para os advogados. É só isso que eu queria reforçar. Muito bom. Andréia? Eu quero, Obrigada, Gilmar. antes de passar para a doutora Andréia, eu quero complementar o que o doutor Gilmar falou agora, porque assim, eu não sei se vocês acompanham, eu posto pouco o off, né, do meu trabalho, eu não dá tempo no dia correndo para lá e para cá, muitas vezes eu não posto. Então, para quem já percebeu, alguns dias eu estou na Zona Norte, outros eu estou na Zona Sul, outros eu estou na Zona Leste, aí às vezes eu passo uns dias até mesmo fora de São Paulo. Eu sou usuária assídua do aplicativo da subseção de Santo Amaro e para outras unidades também. Por quê? A gente, como previdenciarista, a gente atende muitas pessoas com dificuldade de locomoção. E eu não tenho como ter um escritório em cada local da cidade ou do estado. Então, eu preciso atender. Tinha uma época que eu estava atendendo, lá era uma família da região de Perdizes. Eles não tinham como se deslocar até aqui. Então, eu utilizava ou o espaço da Lapa ou um coworking que tinha na região. E em Santo Amaro, eu tenho um endereço lá, mas eu gosto mais de atender na subseção, porque entre um atendimento e outro, a gente encontra um colega, troca uma experiência, você já enxerga de uma forma diferente aquele caso que você vai analisar, toma o café e lá a gente está em casa, né? Chama-se Casa do Advogado e é a nossa casa, e é em casa que a gente se sente bem e à vontade também. Ó, o doutor Álvaro falou que já atendeu usando o OAB em Cotia. O lugar mais distante foi em... Como é que chama aquela cidade que tem a música do Rio? É no interior. O Rio... Piracicaba. Piracicaba, já atendi. Da Praia Grande eu uso bastante também. Camila, e essa questão do escritório compartilhado que você utiliza em outra subseção, isso aí é tudo feito a reserva pelo próprio aplicativo, né? Que agora já está tudo interligado. Exatamente. Quando a gente acessa o aplicativo, eu ia mostrar para a câmera agora, mas eu acho que não pega, é mais fácil incentivar o pessoal a utilizar. Quando a gente abre o aplicativo, não sei se dá para ver aqui, se dá para ver bem aqui no cantinho,
ele dá a opção de você agendar em outras subseções. O meu aqui é de Santo Amaro, porque eu sou inscrita em Santo Amaro, sou advogada de Santo Amaro. Mas aqui, bem aqui, ó, embaixo do seu nome, tem a opção das outras subseções que você pode agendar em outras unidades também. Todos os serviços estão na palma da mão com o aplicativo. Doutora Andréa, vamos lá para a gente poder encerrar? Acho que ela bateu a mão. Não sim. estava conseguindo ligar o fone. Sim. O áudio. Boa tarde a todos, parabéns. Eu só tenho aqui a agradecer, sou acadêmica, né, ainda, mas estou aqui, como diz a doutora Camila, com a canetinha na mão. E eu, como uma pessoa PCD, segurada, vários pontos aí foi tocado da minha história, e eu não sei, a minha paixão pelo previdenciário. Estou aqui, quero aprender cada vez mais, e só tenho a agradecer a vocês, gratidão a todos. E onde me chamar, eu estou indo. Vocês tudo, sentar aqui na cadeira e ir embora. Estou meio afastada do grupo, não consigo responder muito, porque eu estou finalizando a faculdade também, mas em breve vou ter um tempo maior para estar junto de todos aí, participando aí, logo mais fazendo uma pós com vocês, e é sobre isso aí, mas gratidão, obrigada. Sempre bem-vinda, parabéns, doutora. Obrigada. Então, eu vou aproveitar aqui, então, antes da doutora Sheila finalizar o nosso evento, eu agradeço a presença de todos, agradeço a oportunidade de compartilhar aqui um pouco do meu conhecimento com a advocacia previdenciária, minha paixão pela advocacia previdenciária, e realmente eu espero, para quem ainda não está na nossa pós, possa fazer a inscrição e já começar agora, dia 17, já começa a nova turminha aí, dia 17 conosco, para que realmente possa aperfeiçoar este conhecimento, levar o melhor para o seu cliente, e a gente estuda todos os dias, a doutora Andréa estava falando, mas assim, a gente nunca para de estudar, tá? Então, abro a palavra aqui para a doutora Marta, depois a doutora Camila, e a doutora Sheila faz o encerramento, por favor, e o meu muito obrigada. Doutora Marta, a palavra é sua. Obrigada, doutora Michele, doutora Camila. É que eu não consegui destravar o computador naquela hora que a doutora Sheila falou da apresentação, mas aproveito agora, que acho que é mais oportuno até para agradecer. Excelente, gostei muito, não é a minha área, mas eu entendi. Foram muito bem didáticas, eu gosto muito da forma como as duas, né? Eu sou suspeita, eu sou fã da Camila, da doutora Michele também acho muito didática, mas parabéns, viu? Também agradecer a todos os presentes, né? Doutor Gilmar, que está sempre online, presencial, muito obrigada mesmo. A presença da doutora Márcia também, todas as palestras eu vejo. E é isso, parabéns meninas para hoje, meninos também, para o Dia do Previdenciarista, foi excelente, que bom que a gente conseguiu fazer a palestra e que está ficando gravada também no YouTube, que a gente pode voltar lá e ver com calma, né? E parabéns, vocês são muito didáticas mesmo, são umas mestras, muito obrigada. Passo a palavra para vocês. Pessoal, quem pode abrir a câmera só para a gente fazer a nossa foto e a doutora Sheila já partir para o encerramento. Quem vai abrir a câmera? Deixa eu ver, aqui fala para abrir 49. Vamos ver se vai deixar. Bom, vamos lá. Todo mundo passou perfume? Achar aqui para fazer a foto. Pronto, gente. Vou colocar no grupo barriga, né? e postar. Obrigada, doutora Renata, também. Agora que eu estou vendo aqui, doutora Renata Prada, ela é assessora da presidência, também sempre presente. Obrigada. Beijo, meninas. Eu estou evitando falar que eu estou com uma crise de tosse, assim, bem ruim, me perdoa. Mas, assim, amo todas vocês. Camila e Michele me aguentam aí há um tempo, né, na área previdenciária. Além de tudo, sou aluna da ESA. Na realidade, eu sou garota propaganda da ESA, né? Estou indo para minha terceira pós.
Eu costumo falar que eu sou grande propaganda da ESA de Santa Amaro, adoro, super indico, muito obrigada a todos vocês. A doutora Marta sempre pelo carinho, muito obrigada de sempre. Doutora Sheila, meu parceiro, doutor Gilmar, né? Que sempre está com a gente aí. E é isso, gente. Boa tarde para todo mundo. Já vou tossir também. É isso aí, pessoal. Boa tarde. Olha, que dia do previdenciarista, onde nós ganhamos muito conhecimento no conforto da nossa casa, né? Não existe nada melhor que aprender, agregar conhecimento. E eu sempre falo, o advogado previdenciarista é um pouquinho psicólogo. Quando a pessoa chega, ela traz tanto sofrimento e você tem que saber polir ali o que é sentimento, o que é direito, e até para falar um não, o advogado não dá para entrar com benefício. Tem que ter um jeito para falar, para que a pessoa não saia pior do que entrou do seu escritório. É isso aí. Muito obrigada, doutora Michele, doutora Camila, pelo excelente conteúdo de forma leve, né? Um conteúdo denso, mas de forma leve, que nós vamos absorvendo de forma divertida, como se diz. Agradecemos a todos, em nome do doutor Fante, da UAB Santo Amaro, estamos encerrando esta palestra. Até a próxima. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal.